E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Bom, eu quero trazer uma leitura nova aqui pra gente discutir em torno dos próximos dias no canal, né? Eu tô no meu primeiro 1% desse livro aqui, Discurso de Ódio, uma política do performativo da Judith Butler. Esse livro aqui, ele é de 2021, então não podia ser um tema mais recente. Eu penso que esse livro aqui eu tô com esse livro e tô com o Fazendo Gênero dela também. Mas eu entendo que esse livro principalmente vai abrir muita porta para as discussões agora de 2026, tá? É, enfim, e eu quero estar trazendo as minhas percepções, o que a autora tá trazendo pra gente ao longo do livro. Tenho feito as minhas anotações em cada capítulo, e eu acho que já tem bastante coisa que a gente pode ir discutindo em relação à liberdade de expressão, né? O que eu percebi principalmente até agora, assim, que a autora vai trazer bastante sobre qual o limite da liberdade de expressão quando nós somos sujeitos criados, condicionados, feitos pela linguagem, né? A gente já fala bastante nos nossos encontros. Tento estar sempre trazendo, tipo, Foucault para falar sobre como o discurso cria a subjetividade do sujeito, né? E como a gente está como as nossas decisões estão sujeitas ao ambiente que a gente está inserido, né? E a linguagem cria esse ambiente, o discurso produz, o discurso é performativo, o discurso ele vai produzir um efeito, né? E uma das primeiras coisas que a autora começa trazendo pra gente é sobre o sujeito ser criado pela linguagem, né? A não existência de um corpo pré-discursivo, né? E como isso, logo na introdução, por exemplo, a introdução é bem grande, ela já começa falando sobre a vulnerabilidade linguística, mas a vulnerabilidade dos nossos corpos como seres que são criados pela linguagem, né? E aí, como a gente está falando sobre discurso de ódio, a gente vai falar sobre ameaças, a gente vai falar sobre injúrias, né? A gente vai falar aqui, ó, uma das primeiras formas de injúria linguística que se aprende é ser chamado de algo. Ser chamado de um nome é também uma das condições pela qual o sujeito se constitui na linguagem. E como emerge a agência linguística que permite vulnerabilidade, né? Justamente porque nós somos vulneráveis porque nós nos formamos a partir daquilo. E aí, logo no começo, pelo que entendi aqui, a autora está trazendo algumas réguas para a gente partir a discussão, tá? E aí ela já começa trazendo aqui, por exemplo, uma referência de um outro autor, né? Mas que são atos de fala ilocucionários e perlocucionários. Esses atos de fala ilocucionários, eles produzem algo no momento que a fala está sendo dita. Por exemplo, se meu chefe fala que eu tô demitido, né? Mas que esses atos também precisam de um contexto específico para funcionar, porque se o meu colega meu colega não tem poder, né, sobre a empresa, etc., sobre mim no caso. Então, se o meu colega fala que eu tô demitido, isso não significa nada. Então, mas se o meu chefe fala, tem um efeito, né? E então a fala por si só precisa de um contexto, precisa de um poder para existir e exercer algo, né? Então, um tipo de ato de fala, um tipo de ato linguístico são esses ilocucionários que produzem um efeito por si só. E tem os atos de fala perlocucionários, que esses atos são os mais perigosos, e aí é onde a gente vai começar mesmo a discussão, que é quando um político fala algo que não necessariamente ele está sendo específico e direto. Mas, por exemplo, num contexto de AIDS e HIV, o atraso nas pesquisas deixa algumas coisas explícitas, né? Por exemplo, aquela comunidade que está sofrendo não merece cuidado, não merece acessos, e isso cria um senso comum, né? Então, a gente percebe que ela já começa a trazer aqui poder da comunicação, poder da linguagem. Aquele indivíduo vai se criar a partir de uma comunicação que deixa
coisas subentendidas, mas aquele corpo está se criando naquele senso comum, né? E aí, quais os danos que isso traz para o indivíduo depois? Vamos ver aqui. A gente já começa a falar aqui também de corpos abjetos, né? Eu acho que eu falei de corpos abjetos no outro conteúdo, onde a gente falou de performatividade, né? Mas qual a relação do corpo dentro e fora da linguagem, né? O corpo que não existe fora da linguagem, ele está numa condição de abjeto, que é aquele corpo... O corpo objeto é o diferente, é o que não existe, o que não consegue ser nomeado, mas ela traz isso em outro livro depois, agora eu não lembro, mas o conceito do corpo objeto, do abjeto, é aquilo que é excretado, né? É aquilo que é jogado para fora, não de forma limpa. Então, o corpo que está fora da linguagem, o chamamento constitui um ser no interior do circuito possível de reconhecimento e, consequentemente, fora dele na abjeção. Então, o chamamento se constitui no interior de um circuito possível, né? Que já por exemplo, a gente já falou aqui de novo que nós nos criamos a partir de um horizonte de possibilidade que o poder, né? E aí institucional, enfim, um poder social que está lá gerenciando a gente, né? Então, o chamamento constitui no interior de um circuito possível de reconhecimento. E o que está fora dele está em conceito, está na abjeção. Por que as siglas LGBTQIAPN+, não param de crescer, né? Isso aqui já responde algumas coisas pra gente, né? Quando a gente nomeia, aquilo existe. Aquilo existe, aquele corpo existe, aquela pessoa é afirmada, né? Pessoal, eu tô terminando de editar o vídeo, né? E eu quis trazer uma nota de rodapé pra gente discutir. Eu falei sobre o porquê que a sigla LGBTQIAPN+, não para de crescer, né? A gente só precisa tomar alguns cuidados quando a gente vai falar disso, porque é uma grande crítica, por exemplo, da teoria crítica, né? Quando a gente vai ler, principalmente Adorno e Horkheimer, da Escola de Frankfurt, que a própria abstração da linguagem para a identificação, para a gente gerar uma categoria, para categorizar aquilo, é uma violência, né? A gente abstrai o indivíduo, objetifica o indivíduo para estudar, entender, categorizar e se enquadrar em algo, né? E aí, quando a gente vai estudar, por exemplo, a criação do Estado moderno, o desenvolvimento do capitalismo, né? Hoje a gente vive numa pós-modernidade, numa contemporaneidade, então sempre que a gente ouvir falar de um Estado moderno, né? De uma modernidade, a gente vai falar do século passado, a gente vai falar do iluminismo, que já vai lembrar muito a gente da razão e como, né? A dialética do esclarecimento, por exemplo, fala que a busca incessante pela razão e por essa abstração, né? Pela ciência, embasa o fascismo, pensamentos radicais e etc, né? Então a gente precisa cuidar quando a gente fala disso. É importante para políticas públicas, por exemplo, porque o Estado moderno, tal qual ele funciona, precisa de algumas categorizações para a gente discutir coisas. Só que quando a gente leva isso para um lugar identitário, a gente começa a aplicar algumas violências justamente principalmente por não levar o indivíduo em conta, a subjetividade do indivíduo. Então, sim, é importante para principalmente políticas públicas essa categorização. Judith Butler vai falar disso em outros livros depois. Aqui a gente está falando principalmente da linguagem, né? Então, esse recorte específico da linguagem faz sentido, porque nós somos seres que somos reconhecidos a partir dessa linguagem, mas a gente precisa cuidar para a gente não abstrair e não sobrar nada do ser, beleza? Vamos continuar, que ainda tem algumas coisas aqui, ó. Minha colinha. E depois, para a gente continuar nisso, falando do corpo dentro e fora da linguagem, né? A autora fala aqui pra gente sobre uma das consequências danosas da tortura é que o torturado perde a capacidade de documentar o acontecimento da tortura pela linguagem. A linguagem invisibiliza a dor. Um dos efeitos da tortura é a eliminação do seu próprio testemunho.
Scary, que é a autora que ela está se referindo. Scary também mostra como certas formas discursivas, como interrogatório, auxiliam e reforçam o processo de tortura. Nesse caso, a linguagem auxilia a violência, mas não parece exercer sua própria violência, né? Porque depois ela vai trazer aqui pra gente a linguagem sendo a violência em si, né? É um exemplo, eu não estou explicando algo. A linguagem está se exercendo pela violência. Não. A violência se exerce pela linguagem. E aí, por performativo, né, a linguagem, como que é? Uma política do performativo, e por performativo ela fala que a linguagem é agência. Ela pensa a linguagem em parte como um sistema, em parte como algo vivo, sobre o qual temos o controle, mas acima de tudo como agência, um ato que tem consequências, né? Por exemplo, os atos de linguagem perlocucionários, eles têm um efeito. Ele não causa um efeito, eu não estou demitido ali na hora, né? Um ato que sim, causa um efeito na hora que ele é dito. Um outro ato cria algo, tem um efeito, algo se cria, um senso comum se cria, por exemplo, a partir daquilo que foi dito, mas que ficou nas entrelinhas, né? É interessante aqui, ela traz uma parábola, né? Que umas crianças com um pássaro na mão pergunta para uma mulher cega se aquele pássaro está vivo ou morto, né? Aí ela traz vários, principalmente interessante, olhares da psicanálise para cima do acontecimento, em cima do acontecimento, para explicar algumas coisas pra gente, né? E, por exemplo, uma das coisas que ela está explicando aqui é: a pergunta das crianças é cruel porque usar a linguagem para forçar a mulher cega a fazer uma escolha é em si um sequestro da linguagem, que extrai sua força ao evocar a destruição do pássaro. Pela linguagem, ocorre a morte daquele sujeito. O discurso de ódio que as crianças performatizaram busca prender a mulher no momento da humilhação, mas também busca transferir a violência perpetuada contra o pássaro para a própria mulher, uma transferência que pertence à temporalidade particular da ameaça. Isso me lembra muito, por exemplo, como é típico da branquitude, né? Do colonizador jogar a culpa na pessoa colonizada, né? E tudo isso por meio da linguagem. Bom, vamos continuar aqui. Embora a ameaça não seja exatamente o ato que ela prediz, ainda é um ato de fala, que não... aqui ela começou a falar da ameaça, porque depois ela vai colocar o corpo, o ato corporal de ameaçar, né? A gente leva a linguagem, e principalmente a linguagem corporal, para outro nível, mas ela está falando como nós estamos o tempo todo usando o nosso corpo para dizer algo, né? Embora a ameaça não seja exatamente o algo que ela prediz, ainda é um ato de fala, que não apenas enuncia o ato por vir, mas registra certa força na linguagem, uma força que ao mesmo tempo pressagia e instaura uma força subsequente, né? Ainda que a ameaça prefigure o ato enunciado ocorre em uma instância material completamente exterior à linguagem entre os corpos, mas a relação entre a fala e o corpo é uma relação que consiste ao mesmo tempo em incongruência e inseparabilidade. Ela chama a atenção para o fato de que o que um corpo falante significa não é reduzível ao que tal corpo diz. A gente consegue tirar várias coisas daqui, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que não necessariamente o que eu estou falando é o que o meu corpo está falando, né? E o que o meu próprio corpo fala, diz, tem uma forma de ato linguístico naquilo, né? E diz alguma coisa e, por consequência, produz um efeito. E aí, para finalizar aqui, ela fala: a ideia de que o discurso machuca parece se basear nessa relação inseparável e incongruente entre corpo e fala, mas também, consequentemente, entre a fala e seus efeitos. Se o falante dirige seu próprio corpo ao destinatário, então não é apenas o corpo do falante que entra em jogo, é também o corpo do destinatário. Aí o próximo capítulo é chamamentos inesperados. Vamos ver o que espera a gente. Pessoal, eu acho que a gente conseguiu falar bastante sobre várias formas de comunicação, e para além da forma da comunicação,
o efeito que essa comunicação tem, mesmo sem dizer aquilo que ela disse. E aí a gente já pode começar a pensar em muitas situações e discursos políticos, né, que a gente vê, que a gente vem vendo, principalmente nas redes sociais. E aí, pensando num contexto midiático, hoje nós temos acesso a muito mais informação e o discurso vai se fazendo pela própria tecnologia cada vez mais performativo, né? E aí a gente precisa ir trabalhando o nosso senso crítico para entender e rebater o que aquele discurso está dizendo ou não, ou deixando de dizer, ou o que o próprio discurso está negando e silenciando, né? Eu acho que é principalmente isso que eu quero com tudo isso que eu penso que a gente pode criar aqui no canal e principalmente sobre essas discussões. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço.